não tínhamos casa para morar. O que aconteceu? Nós fomos morar no galinheirinho dessa irmã, aonde cabia só eu e os meus filhos. E o Nelson, como era maior do que eu, dormia na casa do vizinho. Então a senhora está dizendo que, como pastor, isso nos anos 80, a senhora morava dentro de um galinheiro? Fomos morar dentro de um galinheiro. Hoje em dia, no Brasil, existe cerca de 70 milhões de evangélicos, mais de milhares de igrejas e denominações evangélicas pelo Brasil, de norte a sul. A senhora acredita que hoje, nos nossos dias, alguma pessoa, por amor às almas, faria isso? Sair para o campo sem salário, sem uma garantia, sem uma casa, sem estudo para os filhos, sem saber ou até mesmo morar em um galinheiro? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque hoje em dia parece que os pastores perderam, os obreiros perderam o amor nas almas. Eles querem saber de casa boa, de ginásio, de colégio para os filhos, bom ordenado, um carro, né? Se não tiver uma boa casa, eles não vão. Mas naquela época, o pastor sabia que ia para o campo sem salário? Sabia. Eles avisavam? Falava que ia pela fé. Falavam? Pela fé. O nosso patrão sempre foi Jesus Cristo. Mas o que eles diziam? Eles diziam, você vai para o campo e o dízimo você vai usar para comprar seu arroz, seu feijão? Não falava nada. Era pela fé mesmo. Se o Senhor te chamou, Ele vai garantir o teu pão. O Senhor era o nosso provedor. E outra coisa, eu também trabalhava. Eu saía para evangelizar, eu cortava cabelo, eu fazia barba, eu ia ganhando aquele dinheiro que à tarde eu voltava com dinheiro. Era e pintor. Aí, dava para comprar as coisas para as crianças comer. Então, levando em consideração que há 40, 50 anos atrás, o Brasil era um país já pobre, de terceiro mundo, as pessoas não tinham muita condição financeira, a igreja entrava dízimo nesses trabalhos pequenos? Entrava, algumas sempre entravam dízimozinho, entrava ovos de dízimo, ovos, às vezes cheiro verde, às vezes um punhado de couve. Ou seja, não era dinheiro que entrava? Não, era alface, às vezes arroz, às vezes feijão. Então os crentes dizimavam com aquilo que eles plantavam na roça? Com eles plantavam, com aquilo que eles viviam também. Muito amorosos. Existia bastante amor, mas dinheiro não existia. Então quer dizer que vocês foram fazer a obra porque vocês amavam o Evangelho, não por causa do dinheiro ou de uma carreira? Perfeitamente, porque nós tínhamos amor. Quando a gente vê alguém sofrendo, alguém caído no pecado, no lamaçal de pecado, a gente tinha amor por aquela alma e procurava ganhar aquela pessoa para Jesus. E para provar como Deus é maravilhoso, que nós não precisamos de dinheiro. Hoje em dia tudo que vou fazer, quanto que vai entrar, quanto que rende, todo mundo quer saber do dinheiro, alvo. O alvo dos pastores hoje é dinheiro. Na nossa época, o alvo era almas para Jesus. Para mim, para o meu esposo, ainda é almas. O nosso alvo é almas para o Senhor. É salvação, é libertação, é cura divina, é milagres. E nesse inteirinho, o Senhor salvou uma jovenzinha muito vaidosa, né? Que os irmãos sabem que naquela época, quem era crente, e quem não era crente, todos sabiam que não era crente. Então essa moça veio, se converteu a Cristo, né? Se converteu a Cristo, aceitou a Jesus, veio com toda a bagagem do mundo, né? E veio para a igreja, aceitou a Jesus e ficou ali, foi para o grupo de jovens, para a escola dominical. O pastor Nelson falou, você tira o brinco, você tira a calça comprida, Não, o pastor Nelson não falou nada. Embora teve alguns irmãos, pastor, mas ela não pode ficar assim, no meio dos jovens, né? Tem aqueles puritanos, né? Não pode ficar assim no meio dos jovens. O Nelson falou, deixa, que a obra quem faz é o Espírito Santo. Então, deixou. Aí nós fomos orando e quando foi uma terça-feira, essa irmã chegou na igreja, essa jovem, completamente mudada. E o pastor Nelson perguntou, irmã, quem lhe mandou tirar os brincos? Quem mandou a irmã tirar isso? Foi alguém? Não, pastor, eu senti no meu coração de abandonar. Então graças a Deus, está vendo, irmãos? Eu não falei, ninguém falou, mas o Espírito Santo falou.
A seguir, você irá assistir a história de Nelson Biratã Pires, nascido na cidade de Santos no dia 30 de março de 1940, filho do pastor Genésio Pires e de Anair Siqueira. Foi na cidade de Caraguatatuba que ele conheceu uma linda jovem, loura, filha e neta de italianos. Casou-se e dessa união tiveram 11 filhos, 23 netos e 4 bisnetos. Ele então aos 18 anos e ela com seus 16 anos, juntos, começaram a sua caminhada na obra de Deus. Sou o pastor Nelson Biratã. Nasci na cidade de Santos, no bairro do Macuco, na Avenida Pedro Lessa, em 1940. Meus pais já eram crentes. Em 1938, minha mãe se converteu ao Evangelho. E meu pai em 1939, tá certo. E dali fui criado na escola dominical, né? Com 30 dias de nascido, meus pais me levaram ao templo na Manuel Torinho, da Assembleia de Deus, para ser apresentado ao Senhor. Fui apresentado pelo pastor Francisco Gonzaga, de saudosa memória. E fui criado ali na igreja. Aos 13 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo. Com 14, fui batizado nas águas, ali no templo da Manuel Torinho, pelo falecido evangelista Afanácio Vanosa. E ali continuei frequentando a igreja, criado na escola dominical, né? Eu tive como meu professor o irmão Zequinha de Abreu. Mudando para São Vicente, tive também como professor meu o pastor Natanael Reinaldo, já falecido. Em 1960, casei-me na cidade de Caraguatatuba com a jovem Erça Sá. Dali, em 62, fui enviado para 7 Barras, cooperando com o pastor Genésio Pires. Que era pastor em Registro que na era época. Pastor na cidade de Registro. Na época, Recebi do pastor Correia uma credencial me autorizando a trabalhar. Em 62 nós fomos para 7 Barras. Depois, ficamos 1 ano e meio em 7 Barras, construímos um templo, construímos casa pastoral em 7 Barras. Depois de lá fomos para a linha Chuquiá, moramos lá no meio do mato terrível, numa casinha de pau a pique, que já tinha mais de 50 anos no meio do mato. Não tinha vizinhos perto, o vizinho mais perto tinha mais de 500 metros de distância. E lá nós ficamos no meio daquele mato, tinha cobra, passava pessoas que entraram na casa, roubaram o nosso mantimento, nos deixaram até sem fósforo para acender o fogo. Tive que matar um franguinho do quintal e cozinhar ele com arroz sem sal. Até que pudemos comprar o sal num armazém que já tinha
3 quilômetros de distância. E ali ficamos por algum tempo, depois ficamos alguns dias em registro. De registro, então, viemos para Cananéia em 64. Campo. Era tudo muito difícil aqui. Nós éramos jovenzinhos. Tínhamos apenas 3 filhos, né? Tinha a Tânia, Eliezer, Carlos, Mara. 3 filhos. 4 e filhos. assim ficamos trabalhando aqui dentro de Cananéia. Por alguns anos. Para resumir o assunto, em todo o campo de Cananéia nós tínhamos apenas 19 membros. 19 membros. Era Cananéia, Tapitangui, Rio Branco, Ariri. Eu fui pescar para ter um peixe para nos alimentar. Ia pescar. No distrito de Itariri, achei uma armação que ia ser um templinho de madeira, que é só armação. Terminamos aquele templo, acimentei, inaugurei. No dia da inauguração teve a presença do pastor Antoninho. E continuamos. Fiz um batismo nesse dia, no distrito do Ariri. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos lá um trabalho pequeno ainda. Mas o Senhor tem nos ajudado. Porque eu não ando atrás de dinheiro. Desde que saí para o Evangelho, eu... Não tinha salário. A minha luta não tinha salário. E outra, a minha vocação é essa, é atrás das almas, não atrás de dinheiro. E não faço da igreja uma máquina de fazer dinheiro, porque isto é pecado. Então precisamos trabalhar com amor pelas almas, porque o pão Deus manda, como tem mandado até aqui. Em 64, quando chegamos aqui, não tínhamos nem luz elétrica. Não tinha água encanada. Tinha luz de um gerador, que às 6 horas da tarde acendia, às 10 horas da noite apagava, que todo mundo no escuro. Encontrei o trabalho no bairro Itapitangui parado. Reabri o trabalho em Itapitangui, reabri o trabalho no Rio Branco e ponto de pregação até no Morro Grande. Isso tudo eu fazia a pé, porque não tinha uma condução, né? E Canané não tinha fácil ganhar almas para Jesus, o povo era católico e ao mesmo tempo espírita também. Tinha muita idolatria. Muita idolatria, mas nós orando, buscando a Deus, vamos lutando, e Jesus começou a atender as nossas orações e começou a salvar almas. Tanto que quando a primeira vez eu saí de Cananéia, eu deixei no campo todo 140 membros. E quem evangelizava? Nós evangelizávamos. Nós mesmos evangelizávamos. Ia de porta em porta? Ia de porta em porta. Convidava as pessoas. Distribuía folheto. Convidava as pessoas. Fazia culto na rua. Nas casas de pessoas que dava consentimento para fazer culto. E elas aceitavam Jesus? Ou não? E aceitavam Era Jesus, muito difícil. E nós trabalhamos muito aqui. E depois eu fui para a cidade de Mongaguá. Mas quando nós fomos aqui, já deixamos o templozinho Mas construído. quando saímos daqui, já ficou um templo construído. E como é que foi construir o templo? Quem ajudava a construir o nós templo? construímos. A igreja pagava? Não, era com ofertas e a mão de obra toda nossa. Não. Nunca teve salário, sempre trabalhou pela fé. E veio ter salário agora, depois de anos de trabalho. Na cidade de Itariri. Quando foi que nós estivemos em Itariri? Em 1986 foi quando ele começou a ter salário.
na cidade de Sete Barras, eu não me lembro o dia da semana, se era um sábado ou um domingo. À meia-noite, o irmão Albertino, que já é falecido, ele foi me chamar em casa. Pastor, vai em casa que a minha menina morreu. Eu não falei nada para minha esposa, mas as unhas estão roxas, os lábiozinhos estão roxos, ela está geladinha. E aí, pois não, aí peguei a minha esposa, Elza, vamos lá. Meia-noite, estava uma neblina muito grande, nós fomos para lá. Chegando lá, estava a irmã chorando e a criança Casa no estava colo, cheia de gente. Casa cheia de gente, mas a cozinha era grande. Eu cheguei e disse, me dá a criança, irmã. Peguei a criança no colo. Pastor Nelson pegou, ele está emocionado. Mas ele pegou a criança no colo e andou dentro daquela casa desde a meia-noite e pouco até quase 5 horas da manhã, com a menina no colo, nos braços, andando dentro da cozinha e clamando pelo Senhor, para o Senhor dar vida para a criança. E ele orava, todo mundo orava, e a mãe desesperada, e ele assim fez, foi orando. Quando foi quase 5 horas, o dia já estava clareando, essa menina soltou um arroto muito grande e voltou à vida, e chorou. Aquilo cheirou mal, porque parecia que a menina estava morta já há 1 semana. Porque a menina de fato já tinha morrido, mas Deus deu vida para a menina, porque ele pegou a menina nos braços e com fé clamou ao Senhor, Senhor, dá vida para esta menina, e o Senhor ouviu, atendeu e mandou socorro do céu e deu a vida para esta menina. E essa menina está lá na cidade de Sete Barras, é esposa de um obreiro, de um policial, e de um policial. Ela está lá e ela até hoje ela dá esse testemunho, porque Deus, os pais já foram, mas ela ficou sabendo do que Deus fez na vida dela. Que de Sete Barras. O primeiro campo meu foi Sete Barras. Em dia 3 de outubro de 1962, eu cheguei na cidade de Sete Barras. E lá encontrei um salão. Tinha um salãozinho de madeira. Um salão bem de madeira antigo, alugado. E ali nós tínhamos, naquela época ali, uns 10 crentes. E começamos a trabalhar, a visitar, a andar, né? Abrimos um ponto de pregação lá no Olho d'Água, numa fazenda. Itapumirim. Abrimos em Itapumirim, abrimos uma congregação, um ponto de pregação que hoje tem templo construído lá. E assim foi indo, né? Tínhamos outro ponto de pregação na Reta, que é a estrada, né? Também trabalhamos ali. Nós íamos a pé, andamos muito a pé. E andamos muito a pé em Sete Barras. Muito mesmo, depois, a pé. Depois a cavalo. Depois andei muito a cavalo. Andava a pé e a cavalo para ir aonde? No Olho d'Água. Depois no Itapamirim. Era bairro? Não, era fazenda. Fazenda, era ponto de pregação. Ponto de pregação. Era ponto. E na estrada também era ponto de pregação. Então, quando quando nós íamos nessas viagens, como era muito longe, e nós tínhamos crianças que tinham a Tânia, tinha o Eliezer, nasceu o Carlos. Aí o que nós fazíamos? Então, como a gente ganhamos um cavalo, então punhamos aqueles balaios, um de cada lado no cavalo. E as crianças iam dentro dos balaios e nós íamos a pé. Nós e outros irmãos também. Andávamos 2, 3 horas a pé para ir, para voltar. E assim foi a nossa vida. Construímos o templo de madeira. E como é que vocês construíram o templo sem salário, sem dinheiro? Não tinha salário, não tinha ajuda de santos, não tinha ajuda de lugar nenhum. Foi com a fé, a coragem e a força que Deus nos dava. Então a senhora ia para o campo naquela época sem dinheiro, sem salário? Sem dinheiro. Como fazia para comer? Passei muita fome. Comia as coisas que a gente ganhava. Tinha um tal de coruja que eles faziam de mandioca,
era duro que nem um pedaço de pau, que eu tinha que quebrar com martelo para a gente poder comer. O que era isso? Era uma massa que eles faziam de mandioca, chamavam de coruja, mas era muito duro. E naquela época a Igreja de Santos, o ministério na qual vocês fazem parte, já era uma igreja grande. Ah, sim, o Ministério de Santos era antigo. E era um campo muito grande, era mais rico naquela época do que hoje nos nossos dias. E os pastores não tinham nenhuma ajuda financeira? Não tinha. Pelo menos nós não tínhamos. Não tínhamos nenhuma ajuda financeira. E naquela época o dinheiro que entrava na igreja tinha que ser levado a Santos? Em Sete Barras ficava lá. Em Sete Barras ficava lá um pouco, mas ele sempre estava ajudando, mandando para registro, às vezes mandava para Santos. Né? Então foi muito difícil. E o que vocês faziam então para pagar água, luz e alimentação? Da onde tirava o dinheiro? Olha, só Deus mesmo que pode dar essa resposta, porque nós mesmos a gente fica imaginando, a gente vê que era mesmo a mão de Deus, porque às vezes não tinha nada e de repente aparecia o dinheiro. Então quer dizer que o ministério enviava vocês e vocês não tinham nenhuma ajuda de custo? Não tinha. Eu fiquei tão doente lá que eu quase fiquei tuberculosa. Fui parar em Santos, na casa do pastor presidente João Alves Correia. A esposa dele, irmã Canita, que para mim foi uma mãe. Ela me levou no médico, eles conseguiram remédio. Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei na casa dele. Eu, o Nelson, meus filhos pequenos, nós ficamos lá e me tratando, porque eu fiquei quase tuberculosa no campo de Sete Barras. Mas graças a Deus que Deus nos ajudou e ficamos ali, Deus nos deu vitória. Só que depois, né, aí vai surgindo as invejas, vai surgindo aquela coisa de um querer tomar o lugar do outro. Nos tiraram de lá, fomos para a linha Juquiá. Mas naquela época, o pastor sabia que ia para o campo sem salário? Sabia. Eles avisavam? Falava que ia pela fé. Falavam? Pela fé. O nosso patrão sempre foi Jesus Cristo. Mas o que eles diziam? Eles diziam, você vai para o campo e o dízimo você vai usar para comprar seu arroz, seu feijão? Não falava nada. Era pela fé mesmo. Se o Senhor te chamou, Ele vai garantir o teu povo. O Senhor era o nosso provedor. E outra coisa, eu também trabalhava. Eu saía para evangelizar, eu cortava cabelo, eu fazia barba, eu ia ganhando aquele dinheiro que à tarde eu voltava com dinheiro. Era e pintor. Aí, dava para comprar as coisas para as crianças comer, viu? Nelson, muito. Olha, eu pintei casa. Nesse campo aqui de Cananéia, eu pintei casa. Mas eu fiz encanamento de casa. Voltando lá em Sete Barras. De Sete Barras, mesmo lá o Nelson trabalhou bastante, saía para o sítio evangelizando, pregando o evangelho, cortando o cabelo e fazendo barba. Alguns tinham algum dinheirinho, dava, outros não tinham dinheiro, não dava nada, ou não dava banana verde, outro dava banana madura, um dava mandioca, outro dava batata doce, outro dava um pouquinho de arroz, um punhadinho de feijão. Então, levando em consideração que há 40, 50 anos atrás o Brasil era um país já pobre, de terceiro mundo, as pessoas não tinham muita condição financeira, a igreja entrava dízimo nesses trabalhos pequenos? Entrava, algumas sempre entravam um dízimozinho, entrava ovos de dízimo, ovos, às vezes cheiro verde, às vezes um punhado de couve. Ou seja, não era dinheiro que entrava? Não, era alface, às vezes arroz, às vezes feijão. Então os crentes dizimavam com aquilo que eles plantavam na roça? Com o que eles plantavam, com aquilo que eles viviam também. Muito amorosos. Existia bastante amor, mas dinheiro não existia. Então quer dizer que vocês foram fazer a obra porque vocês amavam o Evangelho, não por causa do dinheiro ou de uma carreira? Perfeitamente, porque nós tínhamos amor. Quando a gente vê alguém sofrendo, alguém caído no pecado, no lamaçal de pecado, a gente tinha amor por aquela alma e procurava ganhar aquela pessoa para Jesus. Trabalhava na Cosipa. Era funcionário da Cosipa. Era funcionário da Cosipa e estava muito bem empregado, ganhando muito bem, mas aí foi chamado para vir ajudar o pai em registro. Aí ele teve que sair do serviço, abandonou o serviço material e veio. Então, desde o começo nós já sofremos. Basta dizer que quando nós viemos de Santos para registro, nós perdemos todos os nossos móveis.
porque o caminhão tomou chuva desde Santos até Registro. Só salvou a roupa que nós tínhamos trazido no corpo, porque nós viemos de ônibus, porque o resto nós perdemos tudo. Recebi chamada para trabalhar na obra de Deus, eu tinha 17 anos. Como o senhor recebeu E essa por chamada? onde eu passei, o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou. Tanto que eu trabalhava em Caraguatatuba, eu era pintor, eu ganhava bem, eu ganhava tão bem que eu ajudava o meu pai a pagar a porção despesa da dentro de igreja. casa, eu ajudava ele, eu entregava meu dízimo, tudo porque o trabalho de Caraguatatuba também financeiramente era lá embaixo. Era pobre. Então não ajudava, né? E ali... Isso antes de sair pro campo. Isso o Senhor me chamou, eu era solteiro, né? Então eu corria, eu ia para onde meu pai mandava, eu ia, né? E ali tem irmãos que se lembram de mim, lugar que eu preguei a palavra, ganhei almas para Jesus. Então eu sempre tive esse amor, essa chamada. Ai de mim, se eu não tivesse chamada de Deus, eu não tinha permanecido até hoje, como ainda permaneço, ainda que muitas vezes Mal compreendido, perseguido, mas eu continuo firme, porque aquele que me alistou para esta obra e me chamou, ele tem me garantido e vai me garantir até o final da minha vida. No campo em Mongaguá. De Mongaguá até São Vicente, a divisa de São Vicente, até Jacuí. Até Jacuí. É. Jacuí eu comprei um terreno para a igreja. É onde está o templo lá hoje. Comprei um terreno para a igreja, aterramos, deixamos tudo em dia para não construir, mas comprei o terreno e deixei. Então, quando o senhor chegou lá, já existia a igreja? Quando chegamos No Jacuí? E no Jacuí já Não, existia já igreja? tinha. Não, só em Mongaguá tinha igreja. A Praia Grande não tinha igreja, Não tinha templo. não tinha templo. Mas tinha já os irmãos? Tinha, crente. Tinha alguns irmãos, foi aberto, foi reaberto Praia Grande, foi aberto em Cidade Oceã, na Curva do S, no Jacuí. Então a senhora está dizendo que a cidade Oceã, a Curva do S, o trabalho em Praia Grande, foram vocês que reabriram? Sim, foi nós que Então reabrimos. vocês que começaram o trabalho no litoral de São Paulo, naquelas cidades? Foi. Porque hoje essas cidades são cidades cheias de evangélicos e grande. Então quem começou o trabalho, plantou a semente, foram vocês? Já tinha igreja. Na Praia Grande um templo, na Vila Sônia. Na Vila Sônia tinha um templo, uma igrejinha. Um templo até mais ou menos, né? Luz a gás, porque não tinha luz elétrica. Quantas pessoas mais ou menos tinham naquele tempo? Vocês lembram? Na Vila Sônia eu tinha mais ou menos 80 crentes. Somente 80 pessoas? O único lugar era a Vila Sônia, que tinha uns 80 crentes, e Mongaguá, que tinha menos de 80. O resto, hoje tem igreja, uma grande igreja na Praia Grande. Graças a Deus que Deus nos usou para reabrir o trabalho ali. Aquele terreno, nós fomos no lançamento da pedra fundamental. E na Curva do Oeste não tinha. Da Cidade Oceã tinha igrejinha, mas não tinha crente. A igreja tinha o templo, mas não tinha membros? Não tinha membros. Vocês começaram a evangelizar? Começamos a evangelizar, eles voltaram, o Senhor salvou outras almas. Vocês visitavam, faziam culto nas casas, nas praças, como era? Culto nas casas, culto ao ar livre, lembra? Que nós fazíamos culto ao ar livre. Lá na beira da praia, lá nas vilazinhas, naquelas pracinhas, tudo Vila Tupi, na Vila Tupi. Um ponto de pregação na casa. Mongaguá tomava conta da igreja. O pastor Nelson saía com uma perua. Um ponto de pregação em Agenor de Campos. Isso, saía com uma perua velha de Mongaguá, levava os cooperadores, ia deixando os cooperadores na beira da estrada, até o último ponto de pregação, que era no Jacuí. Aí lá ele dirigia ao culto. Quando ele voltava, ele vinha recolhendo os irmãos que ficaram nas congregações. Então, e naquela época era muito difícil,
porque nós tínhamos que andar a pé, era aquele areião, faça ideia, na época de 65, 66 e de lá para cá, quantos anos? Há quanto tempo que aquilo tudo virou cidade? Na época era tudo areião, era loteamento, era lugar perigoso. Então a gente andava, eu não andava por lá a pé, porque eu já tinha meu filho pequenininho, não podia andar mais a pé. Mas o Nelson ia com os irmãos, com os cooperadores, então era muito difícil, ele andava muito a pé. Uma vez nós chegamos, choveu tanto, nós já morava na Praia Grande, aonde era congregaçãozinha, e viemos dirigir o culto em Mongaguá. Na volta choveu tanto que nós entramos na nossa rua com água quase na cintura. Meu filho quase morreu afogado, porque se afundou na água, eu tive que agarrar ele e levantar. Então era muito difícil, era quando chovia, enchia tudo de água, quando estava seco, era aquela areia terrível de se andar, né? Então era muito difícil para se ganhar almas, mas a recompensa foi muito grande, porque Jesus salvou muitas almas por lá. Muito. E aí nós trabalhamos da Rua Pires do Rio, na Praia Grande. Então na Praia Grande o trabalho recomeçou na Rua Pires do Rio, que foi uma casinha de madeira que foi alugada pelo pastor Nelson Biratã, e ali foi dirigido o culto muito tempo. Muitas dali foi que saiu para o terreno aonde é hoje aquele grande templo. Então, quer dizer que foi muito difícil. Não, no meu tempo não foi muito difícil. Quando nós saímos de lá, deixamos o trabalho ainda no salão. No salão, mas de lá, quem ficou lá no nosso lugar que nós saímos, ficou lá, mas de lá já saiu para o terreno onde hoje é a igreja, né? Então, a gente olha lá atrás e vê o sacrifício, a luta que foi, mas a gente vê a vitória e a bênção de Deus. E de lá voltamos, né, para Cananéia. De lá, de Mongaguá, nós voltamos para Cananéia pela segunda vez já. E aqui encontramos dificuldades ainda, porque fomos morar na mesma casa, não tinha banheiro, meu esposo teve que fazer banheiro no quintal, tivemos que arrumar a casa para entrar dentro, foi muito difícil. O banheiro era um buraco no meio do quintal e uma casinha de madeira, a porta era um saco de estopa, aquele que chama saco de linhagem, era a porta do banheiro. E como que era feita essas mudanças de campo? Todo dezembro mudava de campo por causa dos filhos ir para a escola? Não mudava todo ano não. Mudava quando o pastor presidente mandava, quando chamava, se estivesse na escola estava, se não tivesse não estava, se tivesse vaga numa outra cidade, as crianças continuavam estudando, se não tivesse, e esperava o próximo ano. Por isso meus filhos não estudaram direito, vieram a estudar depois de adulto, porque aí eles começaram a trabalhar, começaram a estudar por conta deles. Mas qual era o critério que a igreja usava para trocar um pastor? Para trocar, ele simplesmente chegava, tirava, fazia a troca, trazia um, colocava e mandava aquele para outro lugar. Avisava com antecedência para vocês se prepararem? Não avisava com antecedência. Era no momento. Ou se fosse na reunião, era na reunião. O pastor vai para tal lugar, outro para tal lugar. Então, oramos, o Senhor mandou e é assim. Então eles oravam, Deus mandava e a senhora chegava em casa, arrumava as malas e tinha que se mudar. E quando tinha mala, quando não tinha, a gente fazia uma trouxa, sabe? Pegava o lençol, punha tudo dentro, amarrava, né? Jogava em cima do caminhãozinho velho, de uma carroça, e assim foi a nossa vida. A senhora se arrependeu em algum momento de ter saído para o campo? Não me arrependi. Não me arrependi porque hoje eu olho lá e vejo os frutos. Vejo quantas almas Jesus salvou. Quantas pessoas que podiam hoje estar na cadeia, que podiam estar no inferno, estão no céu. Outros estão pregando o evangelho. Temos filhos na fé que são pastores, evangelistas, cantores. E isso nos dá alegria. Mas vocês passaram muita fome, muita necessidade. Não teve nenhum momento que a senhora quis abandonar tudo? Olha, não vou dizer que nunca teve, porque teve sim. Teve momentos, principalmente em Cananéia. Em Cananéia foi o campo que nós mais sofremos. A senhora tinha quantos anos? Nós tinha 21, 22, acho que quando nós fomos a primeira vez eu tinha 22 anos, se eu não me engano. Aí vai e volta. Na segunda vez, né, eu ainda era novinha, pois já nasceu 4 filhos meus, já nasceram em Cananéia. Aí vocês tiram uma base, né?
Mas nós sofremos muito aqui em Cananéia, passei muita fome, grávida, eu tinha vertigem de fome, tinha vertigem. Mas vencemos. Muitas vezes eu queria comer e não tinha o que comer. O pouquinho que a gente tinha, eu deixava de comer para dar para os meus filhos. Eu deixava de comer para dar para o Nelson, que estava no campo evangelizando a pé. Às vezes chegava molhado, gelado, com frio, com fome. Eu dizia, a comida está aí. O que tinha era feijão, às vezes um arroz, um peixe. O que tinha, eu dizia, está aí. Ele dizia, você já comeu? Já comi. Mas eu não tinha comido. Eu não comia, eu deixava para ele. E com isso eu fui enfraquecendo, fiquei muito doente. Eu tinha vertigens, porque quando eu estava com fome, eu punha uma pedra de sal na minha boca e deixava, tomava água, e assim eu ia fazendo o meu serviço, dando conta das minhas ocupações. Muitas vezes o Nelson saía, ia para Santos ou ia para as congregações, não tinha quem dirigisse o culto, era eu que tinha que dirigir. E eu dirigia com a graça, com a misericórdia do Senhor. Então, sofri muito aqui em Cananéia, não tinha roupa, não tinha calçado, às vezes queria ir para o culto, não tinha roupa para vestir, né? Eu tinha que pegar roupa minha para recortar, para fazer para os meus filhos. Eles ganhavam, às vezes, dos outros roupa, eu recortava, eu arrumava. Então foi muito sofrido, muitos anos nós sofremos, porque esta é a 5ª vez que nós estamos em Cananéia. Mas a primeira vez foi mais ou menos, a segunda, a terceira, a quarta foi muito sofrido. Sofremos bastante mesmo. E nessa época que a senhora tinha 4 filhos, passava fome quando estava grávida, mesmo assim o Ministério não tinha nenhuma assistência financeira? Não, nós nunca tivemos assistência financeira. Né? A assistência que nós tínhamos, muitas vezes foi de pessoas incrédulas. Às vezes nós não tínhamos o que comer em casa, e de repente alguém batia na porta e me trazia comida pronta já, para me dar para meus filhos. Nós tínhamos uma vizinha que dava pensão, ela tinha fogão de lenha, não tinha geladeira, não tinha nada, então ela fazia comida, o pessoal tinha que comer, o que sobrava não podia ficar para os fregueses no outro dia. Então Deus preparou esta mulher, que chamavam ela de vovó. Então Deus preparou esta mulher para muitos meses sustentar meus filhos. Ela falou comigo, dona Elza, a senhora não se importa de eu lhe dar a comida que sobra? Não é resto de prato, é comida da panela limpinha. Eu falei, não, dona Maria, só pode me trazer. E ela trazia, e os meus filhos comiam, eu comia, e às vezes, e era assim que o Senhor nos sustentou. Como o servo de Deus lá na ilha foi sustentado pelo o corvo, que Deus mandava ele levar pão e carne, assim Deus fez com nós aqui em Cananéia. Deus preparou pessoas incrédulas, pessoas que nos deu colchão, outro nos deu coberta, outros nos deu uma poltrona, outro nos deu um sofá, né? E assim o Senhor foi provendo todas as coisas. E todos passando por todos esses problemas e dificuldades, a senhora em nenhum momento, ou o seu esposo, o pastor Nelson, pensaram, vamos sair então dessa igreja e voltar a trabalhar porque estamos sofrendo? Olha, por algum tempo eu quis que ele deixasse, eu quis que ele voltasse, e ele até também quis, ele fez várias tentativas, mas Deus fechou as portas, porque o Senhor tinha nos chamado para a sua obra. Então, se ele nos chamou para a sua obra, ele tinha um compromisso conosco, sabe? E assim Deus foi nos ajudando. Me lembro, uma vez, aqui é onde eu estou sentada agora, é a nossa igreja. Mas nesse terreno eu morei numa casinha aqui nos fundos, casinha construída por mim, pelo meu esposo e por 2 irmãos de idade. Nós construímos, moramos aqui, eu tenho foto que posso provar, tenho foto. E aqui, nesse lugarzinho, Deus preparou o dia de Natal, véspera de Natal, meu filho não tinha nada, a vizinha fez uma bandeja de bolo e me chamou na cerca e deu para mim dar para meus filhos. Neste lugar nasceu hoje o que é pastor Ubiraci. Ele nasceu, quase morreu, porque eu não fui para o hospital, não tinha como sair de casa, e ele nasceu aqui com muita dificuldade. Ele quase morreu, eu também quase morri, mas ele hoje, para a glória de Deus, está no último ano de direito, é pastor, trabalha na obra de Deus, ajuda muito o pai, né, e ajuda a obra também. Então nós aqui lutamos muito. Nessa época, voltando um pouco atrás,
Uma vez nós saímos, a gente sempre saía, quando eu podia ir com ele, a gente saía cedinho, quando tinha alguém para ficar com meus filhos, a gente saía cedinho, a pé, atravessava a balsa do continente, ia embora a pé para o Itapitangui, ia embora para aquela, até a divisa de Jacupiranga, a gente ia a pé, visitando as casas, orando, falando de Jesus, dando Santa Ceia, e numa dessas nossas idas, nós saímos de casa às 5 horas da manhã, fomos de ônibus até o Itapitangui, lá nós descemos, visitamos os irmãos e fomos embora, fazendo visita. Voltamos, quando chegamos na congregação do Itapitangui, que era um salãozinho pequenininho, era dia de ceia. Aí os irmãos tinham preparado janta para nós, fomos para a ceia, meu esposo deu a ceia na igreja, viemos, jantamos. Quando nós estávamos jantando, passou a última condução, que era o ônibus São Miguel Arcanjo, que vinha de São Paulo. Ele passou para a cidade, atravessou a balsa. E aí, nós não tínhamos mais como atravessar, mas nós fomos embora porque eu tinha meu filho pequeno em casa. Aí vamos, não, os irmãos, não vá porque tem uma onça por aí, é perigoso, mas nós tínhamos que ir. E nós pegamos um lampiãozinho que o irmão nos deu e batemos a pé. Andamos do Itapitangui até a balsa, acho que são mais ou menos umas 2 horas andando a pé pela estrada. Chegamos na balsa, a balsa estava do lado da cidade, sentamos no banquinho de madeira. Fiquei encostado, meu esposo deitou a cabeça no meu colo porque estava cansado e cochilou. E eu de repente olhei e vi que alguma coisa estava se aproximando. Eu olhei e falei, não é lobo. Olhei, não é cachorro. Me lembrei da onça que os irmãos tinham nos avisado. Aí, calmamente, devagarinho, chamei meu esposo, me chinei, ele se acordou, bateu o pé no chão, fez barulho e a onça então se assustou e correu. E ficou enterrada no mangue. No outro dia, pescadores acharam ela enterrada no mangue. Se eu tivesse dormindo também, podia talvez ela não nos matar, mas ia nos machucar, ia nos morder, ia nos agredir, machucar muito, como podia até nos matar. Mas Deus nos livrou. Me lembro disso, até uns tempos atrás, nós estávamos numa festividade aqui na igreja de Pariqueraçu, e o pastor Paulo estava, e outros pastores, e o pastor Paulo falando sobre esse assunto, tocou nesse momento, e ainda ele falou assim, o pastor Nelson é tão ruim que nem a onça quis comer ele. Falou que outro pastor havia falado, mas não foi outro pastor, foi ele mesmo que quis falar, coitado. Uma falta de respeito, então, quis pela brincar, idade, né? Ou quis brincar? Ele usou uma coisa tão assim, tão séria e brincou no momento. Eu até dei um riso, mas aquilo, né, machucou um pouco a gente. Eu falei, puxa vida, falta de consideração. Uma brincadeira infeliz. Mas eu não me importei com isso não. Estou aqui firme e forte na presença do Senhor. Então está no campo há 55 anos, certo? Então uma pergunta, nesses 55 anos, o pastor Nelson teve envolvido em algum escândalo de roubo de dinheiro? Graças a Deus não. Pois não tinha dinheiro. Passamos Teve envolvido em algum escândalo de adultério? Não. Roubo de oferta? Deus nos guarde. Divisão de igreja? O sangue de Jesus tem poder. Na história do Ministério de Santos, uma igreja com 93 anos de idade, há muitos casos de divisões, rebeliões, pastores que saíram, abriram outras igrejas, casos de escândalos de roubos de dinheiro. Então a senhora está dizendo que nesses 55 anos o pastor Nelson e a pastora Elza, vocês serviram ao Ministério de Santos, nesses anos de vida, sacrificaram família, filhos, saúde, sacrificaram a juventude de vocês servindo esta igreja, esta denominação, e vocês em nenhum momento nunca sequer rebeliaram a igreja ou enricaram com as ofertas? Graças a Deus não. Nunca se envolvemos com essas coisas, nunca pegamos dinheiro. Por isso nós somos o que somos e todos nos conhecem e sabem o que temos. E a nossa luta, carros que nós temos tido, começou de um carrinho velho, começou de um terreninho que nós ganhamos, vendemos, e ali o Senhor foi nos ajudando e foi dando. Hoje a nossa vida aqui em Cananéia, graças a Deus, nós não somos ricos, mas moramos numa boa casa, que por misericórdia de Deus foi o ministério que nos deu, porque foi uma promessa do pastor João Alves Correia,
que quando nós estávamos aqui em Cananéia, nós tínhamos ganhado o terreno do prefeito, ganhamos material, construímos, fizemos o alicerce, já tínhamos um templo construído na rua do cemitério, e daquele templo que nós construímos na rua do cemitério, aonde eu cortei barranco com picareta, fiquei com calo de sangue na minha mão, meus filhos todos trabalhavam, as criancinhas trabalhavam, as crianças, foi um trabalho de formiga, porque a criançada toda cortou terra, puxou terra, carregou tijolinho, fez massa, ganhamos tijolos para fazer aquele templo, de como se diz, uma olaria que havia fechado. O irmão nos deu todos os tijolos, o irmão deu madeira, então foi muito difícil a construção do primeiro templo em Cananéia. Pastor Léo. Então, em 73, o Ministério prometeu uma casa para vocês como recompensa por terem doado um terreno à igreja para a construção do templo. Em que ano o Ministério deu uma casa para vocês? Faz o quê? Faz uns 3 anos, 4. Faz 5 anos que o Ministério nos deu a casa. Então, depois de 40 anos, vocês tiveram uma casa própria, um teto para morar? Perfeitamente. Depois de 40 anos. Mas aqui em Cananéia, quando nós viemos a penúltima vez, antes de nós fazer essa doação, que nós ganhamos esse terreno, que nós tínhamos voltado para Cananéia, nós não achamos casa para morar. Nós não achamos casa para morar. Não tinha casa, em lugar nenhum, de jeito nenhum. E nós não tínhamos dinheiro para pagar um aluguel numa casa assim. O que aconteceu? Meu esposo, na gestão passada, havia feito um galinheiro para uma irmãzinha viúva que tinha um terreno, e no terreno dela meu esposo construiu um galinheiro para ela, que estavam roubando as galinhas dela. Um galinheiro bem feitinho, como uma casinha, tudo, tá? E ficou, esse galinheiro ficou e ela cuidava. E quando nós voltamos então para cá, para Cananéia, não tínhamos casa para morar. O que aconteceu? Nós fomos morar no galinheirinho dessa irmã, aonde cabia só eu e os meus filhos. E o Nelson, como era maior do que eu, dormia na casa do vizinho. Então a senhora está dizendo que, como pastor, isso nos anos 80, a senhora morava dentro de um galinheiro? Fomos morar dentro de um galinheiro. Hoje em dia, no Brasil, existe cerca de 70 milhões de evangélicos, mais de milhares de igrejas e denominações evangélicas pelo Brasil, de norte a sul. A senhora acredita que hoje, nos nossos dias, alguma pessoa, por amor às almas, faria isso? Sair para o campo sem salário, sem uma garantia, sem uma casa, sem estudo para os filhos, sem saber ou até mesmo morar em um galinheiro? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque hoje em dia parece que os pastores perderam, os obreiros perderam o amor nas almas. Eles querem saber de casa boa, de ginásio, de colégio para os filhos, bom ordenado, um carro, né? Se não tiver uma boa casa, eles não vão. Até que eu não censuro esses que fazem assim, censuro pela falta de amor às almas, mas por querer ter conforto, todo ser humano quer, deseja, né? Mas o nosso conforto mesmo, para o salvo, é quando nós saímos desta terra e morar no céu com Jesus. Lá sim, nós vamos gozar de todas as delícias que Deus tem nos preparado para nós. Senhor Jesus, agradeço a Deus por esses anos todos de luta, de batalha, de sofrimento, de fome que eu passei, que não foi uma nem duas, falta de roupa, levei muitos anos na base do cimidão. Vocês sabem o que quer dizer cimidão? Vestia se me desse, calçava se alguém me desse, meus filhos se vestiam se calçava assim, mas só tem uma coisa, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de frio, ninguém morou debaixo de ponte, graças a Deus. Moramos num galinheiro, moramos em casas velhas. Se o pastor João Alves Correia fosse vivo neste momento, eu ia dizer para vocês, pergunte para o pastor Correia a casa que nós moramos lá no campo de Juquiá, que nós fomos trabalhar na linha de Juquiá até a divisa de Sorocaba, pode-se dizer. Não, aquela outra cidadezinha que eu me esqueço o nome. Tapiraí.
Então tinha 5 congregações, eram tudo igrejas, mas não tinha casa para morar. Sabe onde foi que eu saí de 7 Barras? Numa casinha boa de madeira que nós tínhamos construído, um poço que dava uma água maravilhosa, que quando a água toda de 7 Barras secava, o pessoal ia buscar água naquele poço na nossa casa, no nosso quintal, porque foi um poço muito fundo, deu uma água muito gostosa, água muito boa. Então o pessoal buscava água naquele poço. Então depois de nós sair daquele conforto que eu sentia para mim, que era um conforto, nós fomos morar no meio do mato, numa casinha coberta de sapê, não dava para ter um fogão. Só deu para me armar uma cama de casal e uma caminha de solteiro. Sabe onde eu cozinhava? Debaixo da bananeira, na beirada da casa. Quando a vizinha que morava no meio do bananal estava na casinha dela, ela me chamava para ir usar o fogãozinho dela de lenha. Dali, nós fomos morar numa outra casa, mais no meio do mato ainda, de pau a pique, que o pastor João Corrêa esteve lá, almoçou lá comigo, foi lá para me fazer uma galinha caipira para ele comer, que eles estavam todos numa reunião em Juquiá, e ele saiu da reunião e foi na minha casa, que ele gostava, não quero me gloriar, mas ele gostava da comida que eu fazia, ele gostava das coisas que eu fazia, de tudo, do chá, da comida, do frango, até o pão que eu punha na mesa, ele gostava do pedacinho que eu achava que ele não ia gostar, eu cortava e ele falou, não corta, que eu gosto é do biquinho. Então a senhora está dizendo, mesmo naquela época, sem um auxílio financeiro, o pastor-presidente dessa Assembleia de Deus, Ministério de Santos, na pessoa do pastor João Alves Correia, os visitava? Ele visitava. Todos os pastores? O pastor, pelo menos a nós, ele nos visitava. Ele gostava muito do Nelson, ele gostava, a mãe Carmita gostava muito de mim, vinha na minha casa, eu dava a minha cama para eles dormirem. Esse pastor Paulo veio uma vez aqui em Cananéia, não tinha lugar para eles dormir, que não cabia na minha casa, eu não tinha colchão, nem nada, eles iam dormir no carro. Eu falei, irmã Carmita, não faça isso, está muito frio, eles vão morrer de frio dentro do carro. Aí nós fomos numa pensãozinha, conversamos lá, e eles, o dono da pensão arrumou um quarto e eles foram dormir no quarto da pensão, porque em casa não cabia. E o que o pastor João Correia falava de ver toda essa situação, a pobreza na qual vocês estavam ali à mercê no momento, as dificuldades? Pois ele sempre falava isso, tenha fé que Deus vai dar vitória. Ele dizia para mim, Elza, tenha fé, você é muito corajosa. Ele dizia que eu era corajosa, nem eu me achava corajosa, e não me acho, mas ele achava. Então eu agradeço muito a Deus, porque o pastor Correia, ele foi uma boa pessoa. Na cidade de 7 Barras, eu não me lembro o dia da semana, se era um sábado ou um domingo. À meia-noite, o irmão Albertino, que já é falecido, ele foi me chamar em casa. Pastor, vai em casa, que a minha menina morreu. Eu não falei nada para minha esposa, mas as unhas estão roxas, os lábiozinhos estão roxos, ela está geladinha. E aí, pois não, aí peguei a minha esposa, Elza, vamos lá. Meia-noite, estava uma neblina muito grande, nós fomos para lá. Chegando lá, estava a irmã chorando e a criança casa estava cheia de gente. Casa cheia de gente, mas a cozinha era grande. Eu cheguei e disse, me dá a criança, irmã. Peguei a criança no colo. O pastor Nelson pegou, ele está emocionado, mas ele pegou a criança no colo e andou dentro daquela casa desde a meia-noite e pouco até quase 5 horas da manhã, com a menina no colo, nos braços, andando dentro da cozinha e clamando pelo Senhor, para o Senhor dar vida para a criança. E ele orava, todo mundo orava, e a mãe desesperada, e ele assim fez, foi orando. Quando foi quase 5 horas, o dia já estava clareando, essa menina soltou um arroto muito grande e voltou à vida, e chorou. Aquilo cheirou mal, porque parecia que a menina estava morta já há 1 semana. Porque a menina de fato já tinha morrido, mas Deus deu vida para a menina,
porque ele pegou a menina nos braços e com fé clamou ao Senhor: Senhor, dá vida para esta menina. E o Senhor ouviu, atendeu e mandou socorro do céu e deu a vida para esta menina. E esta menina está lá na cidade de Sete Barras, é esposa de um obreiro. De um policial. E de um policial. Ela está lá e ela, até hoje, ela dá esse testemunho, porque Deus, os pais já foram, mas ela ficou sabendo do que Deus fez na vida dela. O senhor foi pastor na cidade de Bebedouro. Fui pastor em Bebedouro. Me deram posse para mim, eu não estava nem presente. Quando eu cheguei em Bebedouro, já era o pastor da igreja. E ali começamos a trabalhar. Em Pitangueira tinha um templo que não estava terminado. A cidade de Pitangueira nós terminamos e inauguramos. Eu tenho fotografia da inauguração. Monte Azul também Terminou o tempo. Terminamos o templo e inauguramos, para a glória de Deus, o templo lá. Viradouro também não estava terminado. Terminamos e inauguramos Viradouro. E assim foi. Terra Roxa tinha um ponto de pregação. Terra Roxa, um ponto de pregação. Ali o Eliezer trabalhou. Botafogo tinha um salão alugado, tinha trabalho lá também, em Botafogo. Na Bela Vista tinha um salão alugado também, e era uma congregaçãozinha, tinha ali uns 10 crentes naquele tempo. E como que era o trabalho em Bebedouro? Olha, o trabalho ficou muito bom. Ficou um trabalho Abrimos grande. assistência social. Fundamos uma assistência social, União Cristã, que existe até o dia de hoje, essa assistência lá. Qual é o trabalho que a assistência social prestava? Tinha aula de corte e costura, de pintura, de bordado, tínhamos distribuição de mantimento, tínhamos dinheiro para remédio, muitas vezes mandamos deu dinheiro para as pessoas ir para Ribeirão Preto no médico. Nós às vezes socorria o colégio de freiras que tinha na mesma rua nossa, eles iam lá buscar mantimento, porque nós arrecadávamos e distribuía, ajudava o povo. Trocava com outro mantimento. Eles faziam aquela troca e começou a crescer, ganhamos um terreno, ganhamos um caminhão, ganhamos telefone. Só que quando isso tudo chegou, nós já não estávamos mais em Bebedouro. Onde nós chegamos também, e a polícia nos esperou, e foi muita confusão, foi em Santa Rosa do Viterbo. Mas isso a segunda vez, porque nós estávamos em Olímpia já. Nós estávamos em Olímpia quando o pastor Corrêa nos mandou novamente para Santa Rosa, porque estava tendo uma grande confusão lá, uma grande divisão, como ficou concretizada. Nós fomos lá, o pastor Paulo esteve lá com outros advogados, mas não conseguiram. Mas nós, assim mesmo, pela misericórdia de Deus, culto na casa do irmão Zezão. Nós chegamos lá, fomos recebidos pela polícia, que a polícia não queria deixar nós entrar na casa, não queria deixar a gente tomar posse da igreja, tudo pelos rebeldes, né? Então a senhora está dizendo que a senhora estava com seus filhos, havia crianças? Sim, estavam todos os meus filhos naquela época. Eram crianças? Eram todos crianças. Então a senhora está dizendo que a senhora, com mudança, com seus filhos ainda criança, com fome, crianças que precisam dormir, foram recebidos pela polícia? Pela polícia, e a mudança ficou em cima do caminhão. E aonde vocês dormiram? Nós dormimos na casa de um irmão, na casa do irmão Zezão. Dormimos na casa dele, que nos acolheu, nós dormimos até que foi resolvido tudo na delegacia, que naquele tempo não era no fórum, era na delegacia que eles resolviam. Aí foi resolvido tudo, aí nós ficamos, porque eles também não queriam deixar a mudança do outro pastor que estava lá sair, que era o pastor Licindo, que hoje mora e aqui tá pelo Vale da Ribeira, não sei aonde que ele mora, mas ele foi muito lento, ele deixou os rebeldes tomar conta de tudo, rebeliaram, puseram ele para fora da igreja a pontapé, desligaram luz, fizeram uma grande confusão. Aí o pastor Corrêa nos mandou para lá.
Eu ainda falei, pastor Correia, agora que meus filhos estão trabalhando, Deus está nos abençoando aqui em Olímpia, o senhor vai nos mandar para lá, pastor Correia? Aí ele deu uma gargalhada, daquelas que ele dava, né, muito assim, muito espontânea, e falou para mim, se você não quiser ir, Elza, você fica com os seus filhos, mas eu preciso do Nelson lá. Mas aí eu falei, é lógico que eu não vou fazer isso, né, pastor? Eu fui, nós fomos todos para lá, e foi aonde nós fomos recebidos. Depois o pastor Paulo chegou, aí queriam, né, agredir todo mundo lá na porta da igreja. Eu não sou muito inteligente, mas também não sou burra, né? Eu percebi, eu e meus filhos, que é a minha filha Mara, naquela época era novinha, eu, ela e mais uns outros, percebemos que na frente da igreja havia um monte de tijolo, uma pilha de tijolo, e nós percebemos que alguns deles estavam olhando para os tijolos. Quer dizer, qualquer coisa a gente pega tijolo aqui e vai quebrar a turma de Santos, né? Deus tocou no meu coração, eu e minha filha demos um jeitinho e ficamos atrás deles, rente a pilha de tijolos. Eu pensei comigo, se eles põem a mão num tijolo, eu vou pegar 2. E a minha filha também era muito corajosa, muito pronta. Eu sei que nós ia fazer um grande estrago ali, mas Deus não permitiu, né? Aí foi tudo resolvido, né? Depois o meu esposo pegou uma congregação de volta, o tempo ficou perdido, né? Mesmo. Nosso teto. Nós pegamos a congregação de volta do nosso teto, e ficamos dirigindo o culto lá, e ficamos morando lá, até que Deus acalmou tudo, ajeitou tudo, aí então nós fomos embora. E hoje tem lá. Mas em algum momento dessa confusão, alguma dessas pessoas tentou agredir vocês? Não. Graças a Deus. Eles nos respeitavam, eles nos queriam lá. Todos eles nos queriam. Porque, na realidade, eles eram filhos na fé nosso. Na outra época que nós tínhamos passado por lá, eles eram nossos filhos na fé. Então eles nos queriam, porque eles nos conheciam o pastor Nelson, que sabia como a gente era. Então nós queremos o pastor Nelson, o irmão aqui, mas sem o ministério de Santos. Aí meu esposo falou, não, assim eu não posso ficar com vocês. Se for pelo ministério, tudo bem. Então a senhora está dizendo aqui que o pastor Nelson sempre foi fiel ao ministério de Santos? Sempre foi fiel. Foi tão fiel que foi prejudicado, foi muitas vezes humilhado, sofreu as consequências, mas sempre foi fiel. Em 80 eu saí de Bebedouro e o irmão João mandou o Parque das Bandeiras. No Parque das Bandeiras achei uma boa igreja, um templo bom, muito crente, crentes alegres, povo fervoroso, batizados com o Espírito Santo, povo alegre. E ali nós começamos a trabalhar, né? Tinha ali uma congregação que estava em construção, trabalhamos muito nela para terminar. Abriu aquela congregação na Vila Fátima, né? Compramos um terreno na Vila Ema, e ali construiu um pequeno templo. Hoje é um templo muito grande que construíram ali, né? Então eu gostei muito dali dos irmãos do Parque da Bandeira, um povo muito trabalhador, animados, povo animado, destemido mesmo. Trabalhavam lá numa construção, que eu me esqueço o nome da vila, viu? Construíram lá o templo, e eu não fiquei para a inauguração, eu saí, mas ele estava quase pronto já para pintar, para inaugurar. Até o irmão Valdemar Laurentino, evangelista, trabalhou comigo lá em Bebedouro, dirigiu aquela igreja ali. E Deus abençoou. Nós estivemos ali. Agora, a Vila Ema foi um templo pequeno, para abrigar os irmãos que já tinham ali. Foi uma bênção, uma vitória muito grande. Eu passei de carro por lá, vi um templo muito bonito, grande. É um povo de Deus, aquele povo valente, e eu gosto de trabalhar onde o povo é valente, porque eu sou valente também. Em Bertioga. Nós fomos para Bertioga também. Moramos numa boa casa.
nos fundos da No sul da igreja. igreja tinha uma boa casa, um bom templo. Viu? Vocês tinham salário naquela época? Não. Tinha, lá tinha. Tinha? Em Bertioga? Tinha. Ah, em Bertioga tinha. Tinha salário na Bertioga. Foi o único E ali, irmãos antigos, muito crente antigo, já de idade, tinha ali. E tinha uma mocidadazinha também, Jesus converteu outros. Mas quando nós fomos para foi muito Bertioga, rápido lá. mas quando nós fomos para Bertioga, fomos mandados para Bertioga por quê? Porque tinha acontecido uma grande divisão. Levaram um pastor e quase a igreja toda. Aí o pastor Corrêa nos mandou para lá, para conseguir conciliar o trabalho naquela época. Você fica aqui, Nelson, vai para Bertioga, fica lá, acaba de criar seus filhos e Deus vai dar muita vitória para você lá, você tira o seu salário de lá. Ele sabia que estava rendendo um pouquinho na época, mas tá bom, nós fomos. E graças a Deus, Deus nos abençoou. Mas chegamos lá, tinha pouquinho crente, aí começamos a orar e o pastor Nelson foi trabalhando, ia visita um, visita outro, visitou o pastor que havia feito a divisão, o Manuel da Cruz, visitou o pastor porque ele era um pastor, ele era um conhecido antiguíssimo do meu sogro, desde a época de quartel, era muito amigo, né? Então o Nelson teve aquela facilidade, aquela penetração de conversar com ele, conversou com ele, aconselhou e falou. O pastor Correia falou, eu não quero ver ele. Primeiro o pastor Nelson conversou com o pastor, ele levou para o pastor Correia. Pastor Correia, eu não quero ver aquele homem aqui, porque isso, porque aquilo, né? Tinha as razões dele. Aí o pastor Nelson voltou, falou com ele, olha, a minha conversa lá com o pastor Correia, mas o pastor Correia tá calmo, tá tranquilo, e ele vai lhe receber de volta. E o pastor Correia havia falado do contrário, mas o pastor Nelson, como queria ver paz, não falou. Quando falou que não, o pastor Correia ficou satisfeito e ele vai receber. O irmão só tem que ir lá, conversar com ele, o irmão vai lá, peça perdão, chega lá, primeira coisa, peça perdão, se humilhe e peça perdão, que o pastor Correia tem um bom coração. E foi justamente, queridos, que aconteceu. Ele foi lá e ele conversou, o Nelson levou o pastor lá, o pastor entrou lá e conversou, chegou, já pediu perdão, se humilhou, chorou e o pastor Correia perdoou, ele voltou, os crentes todos voltaram, viu, irmãos? Todos voltaram e a igreja ficou forte novamente, começou a render bastante, pagou todas as dívidas, fechou o salão da rebelião. O que aconteceu? Quando o pastor viu que estava tudo pronto, tudo certo, tudo, né, em paz. Então, irmãos, e quando nós estávamos em Bertioga, né, como eu já falei, tinha pouquinho crente, a igreja estava muito sofrida, aí Deus começou a abençoar, acabou a divisão, os irmãos voltaram, o Senhor começou a salvar jovens, né, que os jovens que tinham lá eram muito pouquinho, e né, não era aqueles jovens despertados, mas aí começaram a orar bastante, começaram a buscar, a servir a Deus, e Deus salvou. E nesse interesse o Senhor salvou uma jovenzinha muito vaidosa, né, que os irmãos sabem que naquela época quem era crente, e quem não era crente, todos sabiam que não era crente. Então essa moça veio, se converteu a Cristo, né? Se converteu a Cristo, aceitou a Jesus, veio com toda a bagagem do mundo, né? E veio para a igreja, aceitou a Jesus e ficou ali, foi para o grupo de jovens, para a escola dominical. O pastor Nelson falou, você tira o brinco, você tira a calça comprida, Não, o pastor Nelson falou nada. Embora teve alguns irmãos, pastor, mas ela não pode ficar assim, no meio dos jovens, né? Tem aqueles puritanos, né? Não pode ficar assim no meio dos jovens. O Nelson falou, deixa, que a obra quem faz é o Espírito Santo. Então, deixou. Aí nós fomos orando e quando foi uma terça-feira, essa irmã chegou na igreja, essa jovem, completamente mudada. E o pastor Nelson perguntou, irmã, quem lhe mandou tirar os brincos? Quem mandou a irmã tirar isso? Foi alguém? Não, pastor, eu senti no meu coração de abandonar. Então graças a Deus, está vendo, irmãos? Eu não falei, ninguém falou, mas o Espírito Santo falou. Então isto é a obra do Espírito Santo. Nós pregamos,
né? Lançamos a rede, como a palavra de Deus manda. Lança a rede. Essa jovem se chamava Ana. E então, quando nós lançamos a rede, puxamos, vem tudo quanto é tipo de peixe. E na hora ali é que os pescadores fazem a escolha, separa os peixes grandes, os menores, os pequenos, aqueles que não servem para nada, eles mandam de volta para o mar, que serve de alimento, né? Então, é assim na obra do Senhor também. A gente lança a rede, vem tudo como está, como a palavra de Deus diz, né? Vem como está. E o Senhor é que vai fazer a purificação. Em Itariri, foi quando eu vim, da segunda vez que eu era pastor em Santa Rosa, eu vim para Itariri. Itariri, eu fiquei quase 8 anos em Itariri. E o templozinho, já muito antigo, tinha mais de 50 anos, estreitinho, como fosse uma linguiça, compridozinho, não tinha muitos crentes, poucos crentes. E começamos a orar, buscar a presença do Senhor. Aí o Senhor me mandou que eu construísse o templo, que eu fizesse o templo novo. Aí comecei a orar. Mas você Fui não em queria, Santos, eu não queria fazer aquele templo. porque não tinha condição. Não tinha condição. Mas o Senhor disse para mim, pôr uma obra que nada ia faltar. Aí eu fui em Santos, falei para o pastor Correia. Pastor Correia disse, eu estou com esse templo aqui, eu não posso liberar os 30% que tem que Já não era fazer mais todo 10, era mês. 30. Né? Já não é mais, é 30. Eu não posso liberar. Né? E outras ofertas a mais. Tá bom, irmão Correia. Você se sente, Deus mandou, você faz. Não, e nós fizemos. Deus preparou tudo. Preparou areia. Primeira chegou lá foi areia para nós. Areia suficiente para toda a obra. E aí começamos a orar, tiramos oferta numa escola dominical, deu 23 mil cruzeiro. O cruzado, não sei. Foi o começo da construção. Entrou esse dinheiro. Aí já mandei comprar os blocos. Aí foram comprar bloco em Juquiá. O irmão tinha o caminhão, foi lá, comprou o bloco, e aí o dono lá do que vendeu os blocos deu mais 2.000 blocos para a igreja. E assim começou a construção daquele templo. E fomos indo e lutando, e fizemos o templo, né? Eu fiz a pré-inauguração, mas não tive tempo de inaugurar. Mas pusemos grade de ferro, que está lá até hoje, né? Fizemos tudo o que pudemos fazer, viu? Para a glória de Deus, e quando eu saí, não ficou um tostão de dívida da igreja. Que a igreja ficou devendo no comércio, aí quando eu saí, a igreja não devia nada para ninguém. E graças a Deus, Graças a Deus. Foi aquela construção, aquele tempo foi construído sem lançamão no dinheiro da igreja que tinha que ir para Santos. Para Santos. E mandava os 30%, porque já não era mais 10%, era 30%. Mandava. E quando o pastor lá precisava de dinheiro, mandava buscar em Itariri. E sempre Deus abençoava que tinha dinheiro para mandar. E assim foi construído, foi com dificuldade. Primeiro o pastor, né, meu esposo, endureceu o coração, falou, não vou fazer, porque não tem condição, não tem dinheiro, como é que eu vou construir se o ministério não ajudar, se Santos não ajudar? Não vou, o que aconteceu? Ele não contou o resultado. Deus pôs ele na cama. Ele ficou ruim, ficou doente mesmo, e aí daquela coisa toda, naquela aflição, aí o Senhor mandou 2 irmãs lá vir orar por ele, um domingo até, e as irmãs oraram, e Deus usou uma irmã e falou, e ele entendeu que Deus estava mandando a ordem para ele pôr mão na obra. Aí ele falou, não, Senhor, se tu me curar, eu vou trabalhar. Jesus curou ele se levantou, pôs mão à obra, foi difícil,
mas Deus ajudou, que ele construiu, não ficou devendo na praça e não deixou de cumprir os deveres de santos. Ele mandava todo o dinheiro para lá. E está lá o templo para a glória de Deus e para provar como Deus é maravilhoso, que nós não precisamos de dinheiro. Hoje em dia tudo que vou fazer, quanto que vai entrar, quanto que rende, todo mundo quer saber do dinheiro, alvo. O alvo dos pastores hoje é dinheiro. Na nossa época, o alvo era almas para Jesus. Para mim, para o meu esposo, ainda é almas. O nosso alvo é almas para o Senhor, é salvação, é libertação, é cura divina, é milagres, porque nesse tempo que nós trabalhamos, irmãos, eu quase perdi uma filha, eu quase perdi um filho, viu? Minha filha, que hoje é casada, vive muito bem, está morando em Minas Gerais, na cidade de Santa Juliana. Ela ficou muito ruim, teve aquela doença de hepatite, nefrite, eu não lembro mais. E ela desmaiou, eu saí com ela, meu esposo não estava, saí correndo com ela, fui na casa do diácono, o diácono não estava, nós oramos ali, fui no posto que ele trabalhava, no posto de saúde, ele estava lá, ele orou pela menina, e o médico examinou ela e falou: a senhora volta para casa com a sua filha, porque se a senhora não comprar esse remédio dentro não sei de quantas horas lá que ele falou, que eu não lembro mais, a sua filha vai morrer. E a menina desmaiada. E eu chorando com ela nos braços, voltei para casa chorando e orando. Quando eu cheguei em casa, ela já estava voltando a si. Eu enchi uma bacia de água bem quente, bem esperta, coloquei ela dentro e comecei a jogar água nela, orando e chorando, e ela começou a fazer xixi e a barriga dela murchou, ela voltou no normal e nunca mais teve a crise. Jesus curou ela ali. Jesus curou, Jesus deu vida para ela. E o mais importante, irmãos, vocês que me ouvem, o Senhor Jesus me preparou. Eu sofri muito a minha vida, eu sofri muito desde criança, minha infância, minha juventude, né? Me casei, pensei que eu ia ter uma vida, né, de tranquilidade, uma vida boa. Foi boa enquanto meu esposo trabalhava na firma. Depois que ele começou a trabalhar na obra, a minha vida mudou. Foi muito sofrimento. Mas eu nunca desanimei, nunca perdi a fé. Chorei, chorava, não dormia, passei fome, passei frio, passei muita angústia, muita aflição. E justamente aqui em Cananéia, eu falava: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou deixar, eu vou abandonar, eu vou largar tudo e vou sumir. Mas eu olhava para o meu filho e dizia: não, Jesus, eu não posso deixar meus filhos. Não, Jesus, eu não posso dar esse escândalo na tua obra. Eu não posso envergonhar a tua igreja, Jesus. Eu não posso estragar o ministério do meu marido. Eu falava com Deus essas coisas. E aí eu fui continuando. Mas eu dizia assim, quando ele me chamava: vamos visitar, eu dizia para ele: eu não vou visitar. Eu não vou, Deus não me chamou para ser mulher de pastor. Você é o pastor, você vá. E muitas vezes eu falei assim. E muitas vezes eu não ia, mas às vezes dizia: não, você tem que ir, porque eu vou visitar uma irmã, vou visitar uma moça. Como é que eu vou chegar na casa onde não tem homem e eu de homem vou chegar lá? Então muitas vezes eu vou deixar o serviço aqui, mas não vou assim mesmo, não vou nem me trocar. E eu deixava o serviço, às vezes jogava uma roupinha qualquer no corpo, né? Porque eu lavava a roupa sempre em bacia, sempre em tina, sempre no quintal, nunca tive um tanque. A maioria das vezes eu fui saber o que era um tanque, eu fui saber o que era uma geladeira, um fogão a gás, depois de nem sei de quantos anos, foi justamente na cidade de Santa Rosa de Viterbo, depois que o meu filho, que nasceu, que eu saí daqui com 3 meses em Cananéia, que eu fui para Santa Rosa de Viterbo, foi lá que Deus me deu. Deus me deu um fogão a gás e uma geladeira. A minha filha mais velha estava com 15 anos. Quer dizer que eu já tinha 16 anos de casada quando eu consegui isto. Então minha vida foi muita luta. Mas eu não perdia o ânimo. Sempre orava porque Deus me despertava, sabe? Então o que aconteceu? Quando eu estava no auge já, que eu não aguentava mais, nós estávamos passando muita fome aqui em Cananéia, muito sofrimento, eu falava: Jesus, eu vou abandonar, eu vou deixar. Mas eu não fazia, porque o Senhor me despertava para não fazer tal coisa. Mas eu falava: eu não sou mulher de pastor, eu não fui chamada para mulher de pastor. Aí quando foi uma bela noite,
Eu sonhei que eu estava sentada no quintal, costurando uma calça, pondo remendo numa calça do Nelson. E eu nunca gostei de roupa remendada, não gosto. Não ponho remendo em roupa, detesto, porque eu vi muito isso na minha vida, né? Na roça, por onde a gente passou, onde eu fui criada mesmo, em roça, tudo. Então eu detestava essa tal negócio de remendar roupa. E eu estava sentada num banquinho no quintal, remendando uma calça. O diabo falou comigo assim, bem claramente: Elza, você é boba, você só está na igreja aí por causa do seu marido, você só é crente por causa dele, deixa disso tudo e vai embora. Falou bem claro comigo assim. Aí eu falei assim, esta voz é do Satanás, essa voz é do Satanás, eu vou entrar. Aí eu entrei para dentro de casa e continuei sonhando. Só que aí eu já me vi depois de alguns segundos na cozinha da minha casa, na janela. E eu estava olhando para o lado direito, no quintal do vizinho, que tinha um abacateiro muito grande. E eu olhando, e através do abacateiro eu fui levantando os olhos e eu vi no céu. Quando eu olhei no céu, eu vi um mapa. O mapa do Brasil direitinho. Eu falei, meu Deus, é o mapa do Brasil. Aí fiquei olhando e de repente uma grande porta no meio daquele mapa. E naquela porta tinha um salão que sumia, e uma mesa muito branquinha, muito arrumadinha também, que sumia de vista. E eu olhando, e eu admirada, olhando para aquilo e falando com Deus. E vi quando uma mão apareceu até metade do braço. Aquela mão apareceu com aquelas mangas largas, e aquela mão me chamava. Aí eu comecei a gritar, Nelson, Nelson, que é o meu esposo, venha ver, Nelson, Jesus está me chamando, vem ver, vem ver. Aí eu saí assim pela porta da cozinha, fui andando assim pela rua dos fundos, fui sair e tinha uns montes de lixo, eu me desviava e eu comecei a falar glória a Jesus, aleluia, e fui andando e dando glória a Jesus, aleluia. Eu me acordei e eu estava orando. Eu só escorreguei meu corpo da cama e orei, e clamei pelo Senhor, falei com o Senhor, comecei a orar, porque eu não tinha mais força para orar. Eu não tinha mais força. A única palavra que eu conseguia falar com Deus é, Jesus, tem misericórdia. Era a única palavra. Eu não conseguia assistir um culto, eu não conseguia nada mesmo. Aquela frieza, aquela coisa tinha me dominado. Então, e naquele momento eu me acordei, eu estava orando, eu escorreguei o corpo da cama e comecei a orar. Eu orei, falei com Deus, chorei, aí deitei novamente, dormi. Me acordei com o corpo leve, me acordei alegre, feliz, deixei passar uns dias, aí contei para meu esposo o sonho, né? E aí comecei a orar. Ainda levou, irmãos, 1 ano e meio, quase 2 anos, para Deus nos dar vitória. Mas eu falei para ele, Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Um dia nós estávamos na casinha, que era nos fundos deste terreno, onde hoje é a igreja. E o outro pastor lá no outro templo, no templo antigo, gritava lá, ensinando a escola dominical, mas ele gritava lá e falava. Aí meu esposo estava na sala lendo a lição bíblica. Ele veio onde eu estava no tanque, lavando roupa. Ele falou, você está ouvindo aqueles gritos? Eu falei, estou. O Senhor fala que domingo que vem nós vamos estar de volta dentro do templo. E foi o que aconteceu, irmãos, porque eles tinham arrancado de nós o templo, eles tinham destituído o pastor Nelson, enquanto ele não estava presente. Eles entraram, vieram com uma turma de pastores, arrebentaram a janela, arrebentaram a porta do templo, colocaram fechadura, trocaram tudo, e o povo incrédulo da cidade de Cananéia ficaram assustados, ficaram olhando, onde se viu isto? Onde que pode uma coisa dessa? A igreja do pastor Nelson, e estão fazendo uma coisa dessa. Mas aí ficaram nervosos, foram em casa, eu com 2 cunhados em casa, eu vou pegar, vou quebrar, vou jogar o carro deles lá no mar, não façam nada. Eu não deixei eles fazer nada, não deixei tomar atitude nenhuma. Falei, deixa o Nelson chegar. E o Nelson chegou tarde da noite, no último ônibus de São Paulo. E o diácono estava esperando ele, aonde é o correio hoje. Estava ali esperando ele, que já era o correio, e falou com ele tudo o que estava acontecendo. Ele falou, deixa, vamos entregar na mão de Deus. E olha, irmãos, e nós sofremos 3 anos por causa daquilo. Mas quando Deus me chamou,
para a sua obra, e Deus falou que ia nos dar vitória, ainda levou 1 ano e tanto para Deus nos dar vitória, mas Deus deu a vitória. Eles saíram envergonhados e o nome de Jesus foi glorificado, e daquele tempo está hoje o templo aqui. E hoje nós estamos aqui em Cananéia. Deus tem nos dado muita vitória, muita bênção. Deus tem nos honrado, que tudo que nós sofremos aqui, que o povo de Cananéia é testemunha, Deus mostrou para todos eles que Deus é Deus e Ele muda o cativeiro. E Deus mudou a nossa história, a nossa vida. E hoje somos vitoriosos, graças a Deus. Nós ainda sofremos alguma coisa, mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos sofrer, porque só vamos descansar quando nós deixar este mundo e for morar com Jesus para sempre. Pastor Nelson, pastora Elza, eu estava aqui lendo a história de vocês, ouvindo um depoimento. Neste mês de 2007, a Assembleia de Deus, Ministério de Santos, na qual vocês serviram por mais de 60 anos, completou 93 anos de idade. Vocês foram convidados para as homenagens? Não, não fomos convidados, nem sequer sabíamos da festividade. Pastor Nelson, pastora Elza, 60 anos servindo a Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Vocês já são... Quantos anos o senhor tem, pastor Nelson? 77. E a senhora, pastora? 74. São duas pessoas de idade, dois senhores que ainda continuam servindo ao Evangelho, à igreja, ao ministério. Vocês têm salário? Não. Não tem salário. Nenhuma ajuda de custo-benefício? O pastor do Ministério de Santos dava uma ajuda de 1.500. Somente R$1.500 ao mês. Contava o dízimo, vinha 1.300. O dízimo já era descontado. E agora o pastor Paulo cortou, porque diz que está tudo em crise, né? Então, devido à crise, mas para o salvo não existe crise, né? Então foi cortada essa ajuda que ele nos dava. Pastor Nelson tem a aposentadoria dos anos servido à igreja? Não. Pastor Nelson, lendo a sua história, eu vejo aqui que quando o senhor nasceu, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos havia apenas 16 anos de história. Sim. É verdade, o Ministério de Santos tinha 16 anos. Então o senhor faz parte da geração que foi da fundação da igreja? Faz parte da fundação da igreja. Mas... Nós conhecemos o missionário. Quando a última vez que nós vimos o missionário Daniel Berg, no Casqueiro, foi quando meu sogro era pastor na igreja do Casqueiro. Eu já tinha a primeira filha, foi em 60, ela nasceu em 61, né? 62, foi em 62, 63 anos, por aí. Foi em 1962 ou 1963. Foi a última vez que o pastor Daniel Berg esteve em Santos. Missionário. O missionário. Ele dormiu na casa do meu sogro, na casa do pastor Genésio, porque lá já tinha um quartinho para ele, tinha uma cama para ele, devido ao tamanho dele, né? E ele era muito bem cuidado pela minha sogra, a irmã Naís Siqueira Pires, cuidava muito dele, tinha muito amor, e ele tinha muito apreço pelo pastor Genésio. Então vocês cresceram na Manuel Torinho, no templo da Assembleia de Deus no Ministério de Santos. Participaram da fundação, participaram ali do crescimento dos primeiros anos da igreja. O Nelson cresceu, participou. Lá desde o pastor, quando ele foi apresentado na igreja, foi pelo pastor Luiz Gonzaga, né? E depois os outros pastores ele foi conhecendo todos. Pastor Francisco Gonzaga. Francisco Gonzaga. E eu também conheci todos os pastores, porque quando eu tinha 14 anos, eu conheci o Nelson em Caraguatatuba, namoramos, quando eu tinha 16 anos nós nos casamos, né? E dali para cá nós começamos a trabalhar na obra de Deus, novinho. Em Caraguatatuba ele trabalhou bastante. Tem diversos lugares lá que ele abriu ponto de trabalho e hoje tem igrejas. Às vezes eu falo assim, interessante, eles falam em tanta grandeza, igreja, que fulano abriu, que fulano construiu, que fulano fez, mas não sabe quem foi o fundador da obra de Deus. Então o campo de Caraguatatuba, todo lugar onde tem igrejas, se eu for contar a história, vocês vão ver, Nelson Biratã Pires foi o primeiro a dirigir, nas fazendas, nas casas, né, no ar livre, no Porto Novo, ele andava por aquilo tudo, tudo, ele andava a pé, ele andava de bicicleta. Quando nós nos casamos, nós saíamos de Caraguatatuba de manhãzinha para chegar à noite, para dirigir o culto à noite, de tão longe que era o lugar. Enseada de Caraguatatuba. A pé.
Nelson, o senhor tem aí mais de 70 anos de idade, mais de 60 anos de ministério, dirigindo igreja, trabalhando com pessoas, evangelizando, ganhando almas, batizando, discipulando, trabalhando como pastor obreiro. Qual a mensagem que o senhor deixa para aquelas pessoas que têm um desejo de seguir a mesma carreira, o mesmo caminho que o senhor traçou? É permanecer no evangelho que recebemos. Aquilo que eu recebi do Senhor Jesus, a convicção que temos, o trabalho do Senhor, no pleno domingo, o crente era batizado com o Espírito Santo, escola dominical, Jesus batizava com o Espírito Santo. O obreiro que foi chamado por Deus e vocacionado por Deus, ele resiste fome, frio, perseguição, ser maltratado, desprezado, abandonado, porque ele sabe quem chamou ele para trabalhar na obra foi Jesus. Agora, o obreiro que não tiver essa convicção, se não der o salário para ele, se não der o que ele acha que deve ter, né? Ele não quer apacentar, ele quer ser apacentado. Esses não vão suportar as lutas que ainda virão, eles vão correr. E tem mais, uma coisa muito importante, para ser obreiro nos nossos dias agora, ele tem que ser um crente verdadeiro, fiel, sincero, honesto, um bom pai, um bom esposo, um bom pastor, aquele pastor que foge do pecado, que fala contra o pecado, que não tem medo e que resiste o pecado. Para ser um bom pastor, ele tem que fugir do pecado. Porque se ele não fugir do pecado, não tiver coragem de falar contra o pecado, ele não vai dar bom pastor. Ele vai trazer a igreja aos pés dele. Mas o pastor não está aqui para trazer a igreja para si. Ele está aqui para levar a igreja aos pés de Cristo. E ensinando o caminho do céu. E não o caminho do mundo. E hoje em dia está muito difícil, mas ainda tem. Eu quando ouço certos pastores pregar, eu me alegro, eu digo sempre ao meu esposo, ainda tem pastor que fala a verdade, ainda tem. E para ser pastor, ganhador de almas, ele tem que falar a verdade, praticar a verdade e viver na verdade, fugindo do pecado. Pastor Nelson e pastora Elza, uma história de fé e coragem. Pastor Nelson abriu vários pontos de pregações, construiu mais de 18 templos. Em seu caderno de anotações, batizou mais de 15.000 novos crentes. Uma carreira que ainda continua até quando Deus permitir. Esse é o desejo de seu coração, morrer pregando a palavra de Deus.